Eu acho que o futebol é bem mais do que um jogo, o que muita gente já falou, por exemplo, porque o futebol eu vejo como o que a gente chama de fato social completo, né? Então você pode estudar a história de uma sociedade, a história de um grupo social, né? A história de uma determinada comunidade, a partir da maneira como ela encara o jogo e como ela joga o jogo. O Albert Camus, o grande escritor argelino, franco-argelino, ele dizia que tudo que ele tinha intuído ou aprendido sobre a vida, ele tinha, devia ao futebol, porque ele foi goleiro, aquele negócio todo. Então o que me parece é que o futebol é um jogo que expõe, né, a rigor tudo que na prática circunda a nossa vida, o nosso cotidiano. As relações de sociabilidade que a gente faz, as relações que a gente tem com o inesperado, as relações que a gente tem com a possibilidade da vitória, as relações que a gente tem com os perrengues da vida, as derrotas que eventualmente ocorrem, a maneira como você enxerga o outro, a maneira como você deposita as suas esperanças ou as suas descrenças, né, em alguma coisa. Então, o futebol, não tenho dúvida quanto a isso, ele transcende o aspecto do jogo e acaba se transformando numa grande metáfora sobre as relações dos homens em sociedade, né? Rigorosamente, o Guimarães Rosa dizia sobre o Grande Sertão Veredas que ele imaginou que todas as paixões, imprevisibilidades e eventos da vida pudessem estar, de certa maneira, representados naquele livro. Eu acho que eles estão representados num jogo de futebol. Na minha vida, se não tivesse o futebol, eu teria que viver a minha vida de outra maneira. Não tenho nem como dizer, porque é um traço de formação de identidade tão forte, tão intenso. Eu não imagino a minha vida, por exemplo, antes do futebol. As referências que eu tenho são, desde garoto, tendo o futebol como uma referência absoluta. Então, construção de sociabilidades. Eu construí sociabilidades através do futebol. Construção de amizades de infância, de adolescência. Muitas passaram pelo futebol, né? Relação de identidade com a família, né? Com o pai, com o avô, com a avó. Elas perpassam o futebol, né? A maneira que eu tenho de, às vezes, desafogar, de deixar as coisas para lá, ou então de me preocupar excessivamente, tudo passa pelo futebol. A minha construção como pessoa, a construção de identidade, a construção de quem eu sou, dos meus pertencimentos, das minhas angústias e amores, ela passa diretamente pela minha relação com o futebol. Eu não me imaginaria sem o futebol. Lembro, porque quando eu nasci, vindo da família que eu vim, a minha família, a criança a priori era Flamengo, porque a minha família é toda de flamenguistas. Então a criança é Flamengo, né? Então eu dizia, era Flamengo, você tem aquela coisa de ganhar o seu uniforme, ser Flamengo e tal. Eu acho que o que me fez me reconhecer como botafoguense foi um jogo que eu fui quando eu era moleque, levado pelo meu pai, Flamengo e Botafogo, e era um jogo para sacramentar que eu seria Flamengo, porque era um jogo do Flamengo que ganhava tudo, Flamengo do Zico, Flamengo que seria campeão mundial depois, esse jogo foi em 79, por aí, o moleque, e era o jogo da invencibilidade. O Flamengo ia bater o recorde de invencibilidade que pertencia ao Botafogo, 52 jogos invicto. O time do Flamengo era muito melhor, sem sacanagem, devia ter uns 100 mil flamenguistas e no máximo uns 10 mil botafoguenses ali, tá? Era um negócio impactante. E o Botafogo com um time que era ruim para dedéu,
faz 1-0 no início do jogo com um gol do Renato Sá. O Flamengo bombardeia o Botafogo o jogo todo. Goleiro do Botafogo na época era o terceiro goleiro, se eu não me engano, era o Borrachinha, que teve que agarrar. Pegou até pensamento, como se dizia na época. Eu acho que aquele jogo foi quando eu me reconheci botafoguense. E é muito curioso pelo seguinte, quando falar torcida pequena, isso ou aquilo, eu amei aquele negócio de não ser maioria. Aquela coisa de não ser a maioria, para mim, foi sublime. Aquela massa enorme, né, de rubro-negros, dando um show, mas aquele exército Brancaleone do Botafogo, aquele negócio todo, eu acho que ali eu realmente me reconheci botafoguense. Foi uma subversão do que estava marcado pela lógica familiar. Eu acho que o time pelo qual você torce tem uma relação dialética ali, porque ele define certas características da sua personalidade e, ao mesmo tempo, é por causa de algumas características que você escolhe esse time. Como um botafoguense, o botafoguense é supersticioso, né? Então eu posso ser um ateu absoluto na minha vida cotidiana, mas o meu ateísmo morre no momento em que o Botafogo entra em campo, né? Eu até costumo dizer que o Schopenhauer, o filósofo, torcia pelo Botafogo, porque o Schopenhauer fala da filosofia do pessimismo, né, das coisas que não funcionam, e o botafoguense cultua, de certa maneira, isso. Existe uma certa psique botafoguense que gosta desse tipo de coisa. Eu lembro que eu sou um botafoguense, fui um botafoguense do jejum, quando o Botafogo fica 21 anos sem ganhar nada. E aí o Botafogo quebra o jejum em 89. E certamente foi uma noite de absoluta euforia na minha vida e tal. Mas é muito curioso que, passada a euforia inicial, me deu até um certo, não digo desânimo, mas me deu um certo esvaziamento. Porque, por incrível que pareça, eu achava um barato, em certo sentido, aquele negócio de você vivenciar o jejum. É óbvio que eu queria ganhar, né? Mas, ao mesmo tempo, criava-se uma mística em torno do jejum que era muito interessante, né? Então o botafoguense tem esse tipo de coisa. Eu sou um sujeito que diz que a partir do momento em que o VAR foi introduzido no futebol, a minha dificuldade vai ser comemorar um gol. Porque a minha tendência em gols do Botafogo, eu sou aquele torcedor, eu era aquele torcedor que quando saiu o gol, eu olhava imediatamente para o Bandeirinha. Bandeirinha correu, Bandeirinha levantou, né? Eu não era daqueles que comemoravam o gol antes de olhar para o Bandeirinha. Agora com o VAR, eu acho que eu vou ter a certeza absoluta que os gols vão ser anulados. Então eu vou ter que esperar esse tipo de coisa. Mas, em certo sentido, eu sou um botafoguense do jejum, né? Então o jejum, na verdade, forjou uma geração de botafoguenses com essa relação meio pessimista com a bola, com o cotidiano, com a vida. Eu imagino que o botafoguense da geração que viu o time do Garrincha, que viu o Nilton Santos, que viu o time do Didi, do Gerson, da turma toda, era o botafoguense da cachorrada que era arrogante, né? Que tirava onda. Era o bicho certo do manga, né? Contra o Flamengo. Mas como a minha geração é a que não vê o Botafogo ganhar, ela foi forjada numa espécie de pessimismo em relação ao clube, ao futebol e, por que não, à vida. Não há nada que justifique alguém ser Botafogo. Porque se você gosta de maioria, você vai ser Flamengo. Se você gosta de ganhar, você vai ser Flamengo, ou então você pode ser Fluminense, ou então Vasco. A sua última opção entre os grandes do Rio é o Botafogo. Se você quer escolher um time pensando numa perspectiva de futuro em que ele seja grande, a perspectiva de futuro do Botafogo é a inversa dessa, né? Então não tem nada que explique você ser Botafogo, a não ser a inexplicável identidade que você sente, né, pelo clube. Porque você não é Botafogo porque seus amigos são Botafogo, você não é Botafogo porque sua namorada, seu namorado, porque eles são Botafogo. É provável que não seja. O botafoguense é uma ilha, né? A criança botafoguense em colégio, ela é ilhada. Eu estudava em turmas que tinham 40 torcedores do Flamengo, do Vasco, do Fluminense e 2 botafoguenses. Isso chegava a acontecer, né? Estou falando de 2 porque eu estou sendo otimista. Mas é uma experiência mesmo é um pacto com a solidão, em certo sentido, mas só se explica por isso. Agora vai entender.
Mas é interessante. Quando eu falo que foi a noite mais feliz da minha vida, você inclua o fato de que meu filho nasceu de noite. Mas foi feliz por quê? Porque a noite de nascimento do meu filho, ela foi uma noite tensa. De certa maneira, ela foi marcada pela tensão de ver se estava tudo bem com a criança, a questão da saúde da criança na época, o parto da minha mulher, aquele negócio todo, né? E foi uma noite em que eu assumi muitas responsabilidades, porque era a criança nascendo, como é que está o quarto, o hospital, ajuda e tal. A noite do gol do Maurício, ela é uma epifania, ela é uma noite de entrega absoluta, né? Eu me lembro daquele campeonato, e aquele foi um campeonato em que o Botafogo terminou invicto, mas curiosamente o Botafogo estava invicto quando chegou na final, sem ganhar clássico. O Botafogo tinha empatado todos os clássicos daquele ano, né? Não perdia, mas também não ganhava clássicos. O Botafogo tinha passado por um jogo contra o Flamengo, que para mim foi o mais emocionante daquele campeonato, 3-3, em que o Botafogo seria eliminado, e estava perdendo até 30 e tantos do segundo tempo. Aí tem o gol contra do Gonçalves e o gol do Vitor no último minuto, que chovia para Dedéu no Maracanã, que eu me lembro que eu deslizei numa poça d'água ali na arquibancada. Agora, o gol do Maurício, há um fenômeno estranho comigo. Quando o Botafogo faz o gol, eu não sei mais o que aconteceu. Eu não tenho nenhuma noção do que houve até uma cabeçada do Paulinho Criciúma na trave. E, aliás, ele estava impedido. Mas, se você me pergunta o que houve entre o cruzamento do Mazolinha e a cabeçada do Criciúma na trave, eu não sei. Porque eu não lembro exatamente do gol. Eu tenho o flash do Mazolinha cruzando e dava para ver que o Maurício vinha entrando para chapar a bola. Mas apagou. Não sei se eu fiz striptease no Maracanã. Eu não faço ideia do que aconteceu. Eu me lembro depois do Criciúma cabeceando na trave. Então tem uns 12 minutos ali de esquecimento completo, né? Não faço ideia do que houve. E depois é uma festa, a cidade parou, né? Foi a questão de ir para o humorístico. A cidade viveu um clima de quebrar aquele jejum que foi muito intenso. Com um time do Botafogo que estava certinho, mas que jogou a final contra o Flamengo com muito mais talento. Não, meu filho é Flamengo. Meu filho é Flamengo porque eu acho que são conjunções. Primeiro porque minha mulher é Flamengo e eu sou Botafogo. Então, a princípio, ele resolveu que seria Vasco, porque nós dois gostamos de futebol e nós dois vamos a futebol. A minha mulher é uma flamenguista que, no gol do Petkovic, no gol do Rodrigo contra o Flamengo, do primeiro título do Flamengo no tricampeonato com o Vasco, Rodrigo Mendes, acho que fez o gol, ela estava sozinha no Maracanã. Ela ia em jogo, saía de Niterói para ir a jogo do Flamengo, ali perto da Raça, aquele negócio todo. Então ela gosta de futebol. Nós, nas finais Botafogo e Flamengo, naquelas dos pênaltis, do Bruno, do Louco Abreu, a gente vai para o estádio, chega um momento em que eu vou para o meu lado, ela vai para o lado dela, em casa a gente se vê. E ele tentou ser Vasco, eu acho, para fugir disso. Mas eu acho que ele virou Flamengo por causa dela, mas também muito por causa da escola. A escola é um moedor de carne de torcedor do Botafogo. Porque pegou todo mundo flamenguista, ainda resolveu no primeiro momento ser Vasco, e não bastava um escorregão correndo no pátio, que já dizia, vai cair, hein, Benjamin, olha aí, que nem o Vasco. E aí a minha mulher começou a fazer aquele trabalho que ela está certa de Flamengo, até que um dia, inclusive, arrumou para ele ir num jogo e entrar de mãos dadas com o Lucas Paquetá, né? Aí começam aquelas covardias todas, aquele negócio todo. Aí leva para o Maracanã cheio, eu vou levar para o Engenhão, né? Vazio e tal. Mas eu não me incomodo com isso não. Primeiro porque não me incomodo porque acho que no fim é uma grande babaquice você dizer que o filho tem que ser o time do pai. A mãe gosta de futebol, o pai gosta de futebol, ele pode ser o time do pai ou da mãe. Por que a paixão da mulher pelo futebol não pode ser o fator determinante? Absolutamente normal nessa situação, né? Primeiro detalhe é esse. Segundo, porque vai criar lá aqueles laços de sociabilidade no colégio, né, em que a maioria é flamenguista. E terceiro, porque eu acho interessante, é um barato você torcer para um time diferente do teu filho, porque rola algumas pequenas intrigas, rola uma sacanagemzinha de vez em quando,
Isso alimenta. Eu costumo dizer uma coisa, o que me preocupava era o meu filho torcer pelo West Ham, né? Ou então ele aparecer em casa dizendo que era Borussia Mönchengladbach, né? Que é o que tem acontecido muito hoje. Então tá ótimo, deixa ser Flamengo e a gente vai ficar me sacaneando e uma vez ou outra eu vou dar uma sacaneada nele. Eu acho que a sorte é que meu filho gosta muito de futebol. E mais do que gostar muito de futebol, a gente conversa muito sobre futebol, e eu também aí comecei a contar um pouco da história do futebol para ele. Então ele gosta dessa coisa, a história da Copa de 30, né? A história do Brasil-Uruguai em 50, né? E aí ele conversa muito sobre futebol, a gente conversa muito sobre futebol, e eu paro para ver futebol com ele, inclusive uma porrada de jogo que já aconteceu. Hoje, com o YouTube da vida, a gente está vendo, a gente viu todos os jogos de 70, né? Ele viu comigo os jogos da Copa de 70, ele viu comigo os gols de 58. Então, se você perguntar para ele quem foi o artilheiro da Copa de 38, ele vai te dizer, ele conhece essas coisas todas. E eu acho que ajuda muito a mãe gostar de futebol também. Então, como a gente vivencia o futebol como elemento do cotidiano, e o futebol está presente permanentemente ali, é óbvio que ele se sente seduzido pelo futebol lá de fora, pela Premier League, não tem como não se sentir. Tá? Ótimo, evidente que se sente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa ligação cotidiana, a gente parar para falar de futebol, ver muito futebol em casa, conversar sobre futebol. Eu tenho uma coleção de camisa de time de futebol, ele está fazendo a coleção dele e tal. Isso ajuda, isso é um elemento importante. Ele chegou uma época que ele dizia que ele é Flamengo no Brasil e no mundo, além de Flamengo, ele é Wolverhampton Wanderers, na Inglaterra. Eu falei, porra, mas aí eu gostei pelo menos, que eu acho que é uma maneira dele dizer que é um pouquinho Botafogo. Porque podia escolher qualquer time desse, aí ele dizer que é Wolverhampton e acompanha. O Wolves ganhou de não sei quem. Para mim, o melhor técnico, se você pensar no material humano, já está falando material humano, imagina isso. É o Nuno Espírito Santo, aquela coisa toda. Então é isso. Eu acho que o estádio não está desvinculado da cidade. Então é evidente que um processo brutal de elitização do Maracanã, de perda de referência afetiva entre o torcedor e o Maracanã, é mais dramático do que a gente imagina, porque é um processo de perda de referência entre o Carioca e a cidade do Rio de Janeiro. Então, é inútil a gente dizer que a questão envolve só o estádio. Envolve a arenização da cidade, né? Há um processo de arenização da cidade, não é só do estádio, né? O Ritzer é um sociólogo que na década de 90 criou uma expressão que é a McDonaldização. É a vida como fast food, né? A cultura do fast food tomou tudo. A maneira não só como você come, mas como você vai ao futebol, como você vivencia a rua, né? Como você vai ao bar. Então é tudo muito fugaz, é tudo muito fluido, né? Você não tem mais os grandes pertencimentos acontecendo. O ritmo da urbanidade muda a cidade o tempo todo. A cidade deixa de ser pensada como um lugar de encontro e ela passa a ser pensada como um lugar de passagem. A rua deixa de ser pensada como um lugar de encontro e passa a ser pensada como um lugar de circulação de gente apressada para o trabalho e de mercadoria. Então, a transformação do estádio, ela faz parte de um contexto mais amplo de transformação da cidade, de arenização da cidade. É isso que acontece. E as afetividades vão sendo perdidas. O que acontece com o futebol? O que acontece com o futebol é que ele hoje é visto prioritariamente a partir da lógica do cliente e não a do torcedor. Prioritariamente você enxerga o cliente do jogo, né? Um outro detalhe, ele é moldado como esporte para a televisão e nem para quem está, e não para quem está assistindo no estádio. Os campos foram reduzidos, né? As televisões transmitem com 30, 40 câmeras. O que aconteceu com a Inglaterra, com a Premier League, foi isso.
era você elitizar a frequência do estádio e popularizar a venda do jogo por canal a cabo. Então é isso que está acontecendo, né, de uma forma efetiva. E o Maracanã passou por um processo de McDonaldização. Ele é igual ao estádio de Kiev na Ucrânia. Ele é igual a dezenas de estádios que você vai ter no mundo. A minha agonia, quando eu fui a primeira vez no novo Maracanã, eu fui no jogo da Copa das Confederações porque arrumei ingresso. Falei que não ia e tal, mas eu falei, vou. Foi Espanha e Tahiti. Jogo que a Espanha ganhou de 10-0, um negócio desse. Quando eu entrei no Maracanã, o primeiro choque que eu tive é que hoje você fica dando voltas até chegar ao teu lugar, né? Entra em grade, sai de grade, sobe rampa, desce rampa, faz isso, faz aquilo. Quando eu entrei no Maracanã, eu não consegui identificar em que baliza tinha acontecido o gol do Maurício. Eu demorei a identificar. Quando eu entrei, eu olhei, cadê o gol do Maurício? E foi apavorante, porque você descobre que a sua referência em relação ao estádio, ela foi perdida, ficou tudo igual, né? Mas quando eu falo desse processo de desencanto do Maracanã, é mais grave ainda porque é um processo de desencanto da cidade. Se o futebol é a metáfora da vida, os estádios de futebol são metáforas das cidades em que eles são erguidos. O Maracanã foi pensado como um estádio para todos, né? Então, se você pega todo o debate da construção do Maracanã, o próprio lugar do Maracanã foi escolhido levando em consideração a centralidade, levando em consideração a proximidade com a linha do trem, ainda que guardasse uma certa divisão, a geral para os setores menos favorecidos, a cadeira para uma galera que tinha um pouco mais de dinheiro e tal, ainda assim foi um estádio pensado a partir da ideia de que qualquer um da cidade poderia frequentá-lo. Então o Maracanã foi pensado como um estádio para incluir a população do Rio de Janeiro. Você não tem nada, porra nenhuma, você vai conseguir para o teu jogo de geral. Você conseguiu juntar um dinheirinho, você vai numa arquibancada, né? O Maracanã tinha uma coisa maravilhosa, que um lugar provavelmente visto como um lugar mais elitista, camarote, era o pior lugar para você ver o jogo. Evidente que havia muitos perrengues no Maracanã. O Maracanã não era confortável para a mulher ir ao jogo, os banheiros do Maracanã eram um desastre completo, né? Então também não é dourar a pílula como se tudo fosse perfeito. Mas o Maracanã foi pensado a partir da ideia da inclusão de todo mundo. E quando eu falo terreiro, é porque o terreiro ele é um espaço praticado a partir da ideia do encantamento. Então o terreiro não tem fixidez. Uma rua, ela pode ser só um ponto de passagem, mas quando você bota uma cadeira na calçada, faz uma roda de samba, você terreirizou aquela rua. Então ali aquele espaço foi terreirizado. O viaduto de Madureira é um território funcional, feito para carro ir para um lado e para o outro. Quando você começa um baile charme ali debaixo do viaduto, você terreirizou aquele espaço, né? Aquele espaço representou um momento de fuga, né, do cotidiano e te levou a um estado de transcendência, que é o estado do encanto, uma porrada de coisa. E o estádio de futebol é isso, né? E o Maracanã tinha muito desse tipo de coisa. Então, é por isso que eu digo que o estádio trazia isso. O estádio pensava a cidade como um lugar para todos, né? Hoje, o estádio não é para todos, porque a cidade não se pensa mais como uma cidade para todos. Eu acho o seguinte, o Noam Chomsky, que é um pensador libertário, né? Anarquista, ele prefere se dizer socialista libertário norte-americano, ele desenvolve uma teoria, inclusive, que ele chama de teoria da jaula. A ideia é a seguinte, você está enjaulado. O que você tem que fazer é criar estratégias, se não dá para você romper com aquelas grades, pelo menos para colocar aquelas grades cada vez mais longe de você. Né? Eu tenho a impressão que existe um modo de ser do Rio de Janeiro que eu trabalho a partir da ideia de uma cultura de fresta. É uma cultura de brecha, né?
Porque você está espremido, é como se você tivesse, uma metáfora simples, aquele muro cinza, mas que tem uma fenda no meio, naquela fenda vai nascer alguma coisa. Pode ser uma planta, uma erva daninha, o que quer que seja, mas nasce aquela fenda. Me parece que a cidade é um território em disputa. E no jogo, às vezes, você ganha e na maioria das vezes você está perdendo, né? Então, o que eu tento fazer é estar muito atento ao que eu chamo de sabedorias do cotidiano. Porque o cotidiano está aí. Como é que cotidianamente você trabalha nessas brechas, você trabalha nessas frestas, você trabalha nesses espaços de escape, né? Para conseguir minimamente reencantar o mundo. Isso acontece no Maracanã. Você vai ver que é uma disputa. Agora, você vai a alguns jogos do Maracanã que você vê que tem torcida já redefinindo os modos de torcer. Então, daqui a pouco você já vai ver que tem uma ala do estádio que fica todo mundo em pé ali. É um jogo, né? Você está jogando. Reconhecendo que nós estamos perdendo e é uma derrota feia, né? Mas eu acho que tem jogo. Agora, reconhecer o jogo é também perceber onde estão as frestas pelas quais você pode atuar, né? Para tentar construir mecanismos de reação a esse processo todo. É difícil? É. É um processo complicado? É. A chance de vitória é grande? Eu acho que não. Agora, eu acho que é inerente ao botafoguense viver de uma maneira, de uma coisa que o Gramsci dizia que eu acho muito interessante. O pessimismo da análise combinado ao otimismo da ação. Né? A análise pode ser pessimista, mas tem que existir um otimismo na ação para que a gente consiga subverter esse processo. Eu era um torcedor de seleção que tinha uma relação com a seleção muito ligada à relação com o clube. Então acontecia muitas vezes de um flamenguista, por exemplo, torcer apaixonadamente para o Brasil ganhar a Copa de 82, não só porque era a seleção brasileira, mas porque ele sabia que estava torcendo ali pelo Zico, pelo Leandro, pelo Júnior. Você tem o botafoguense que em 86, a torcida dele é pela seleção e é também pelo Josimar, né? Isso foi se perdendo. A mercantilização absoluta do futebol faz com que hoje você tenha jogadores na seleção que não chegaram a jogar em profissional de clube nenhum brasileiro. Isso é uma coisa que acontece. Nós tivemos também gerações que desencantaram um pouco a seleção brasileira, né? Então não se criou aquele laço. Eu costumo dizer uma coisa, eu tenho a impressão que o torcedor brasileiro, ele não torce pela seleção porque é a seleção brasileira. Torcer, e não é de hoje não, torcer de qualquer maneira, o cara torce pelo clube. Seleção você torce quando a seleção joga bem. Então a seleção jogando um bom futebol, a torcida ia junto. 82, né? Ninguém torceu por aquela seleção a priori porque era o meu Brasil. Porque era o meu Brasil em 90 e, ali já desandou tudo. Mas é porque era um jogo bonito, era um jogo interessante, era um jogo bacana, né? Então muitas coisas começam a ocorrer. Agora com a utilização da amarelinha pela extrema-direita, que capturou a camisa da seleção. Isso é um fator a mais, mas é um processo que já vem se desenhando há algum tempo. Essa perda de afetividade, de elo entre a seleção e o público torcedor no Brasil é efetiva. No Carioca, a seleção não joga mais no Maracanã, né? Uma vez na vida, outra na morte, né? Por conta de barganhas da CBF, a seleção virou uma caravana holiday. Então você vai jogar onde a CBF tem a chance de ganhar mais, né? Faz amistosos que são uma verdadeira porcaria. É uma seleção que joga mais no Emirates Stadium do que joga no Maracanã, né? Então são vários fatores. Agora quebrou, né? Como recuperar isso? Não sei. Uma coisa eu costumo dizer, o brasileiro torce por seleção que joga bonito. E essa seleção de resultados e tal, o título de 94 não foi acompanhado com grande entusiasmo, não. Comemorou-se tal, mas ali já tinha uma certa amargura daquele jogo feio, né?
Maracanã era uma casa da seleção. Não tenha dúvida, a seleção joga os jogos da eliminatória de 70 no Maracanã. Né? Era o que estava acontecendo ali. Então você criava um elo ali, você criava um ambiente propício à seleção. Esse ambiente de afetividade não existe. Você não vai mais a jogo da seleção brasileira. Ou porque não é perto de você, ou porque se for, o ingresso é um absurdo de caro. O jogador do teu time não joga mais na seleção brasileira. Você não vai ver o jogador do teu time na seleção brasileira. Os grandes jogos que a seleção faz, eles são realizados em estádios europeus, para públicos neutros. Né? É uma burrice, porque você vai destruindo a relação de afetividade. Parece até que é intencional, olha, vamos destruindo esse tipo de coisa e tal, e é assim. Então, o maior capital que a seleção tem, que é o torcedor, ele vai sumindo. E a torcida de seleção brasileira hoje é torcida de vôlei. É uma torcida que não está acostumada a ir a futebol. Não tem a frequência cotidiana em campo de futebol. Né? É uma torcida diferente. O torcedor de futebol, o cara que tem cancha, o cara que tem campo corrido, o cara que tem experiência, esse cara não está indo a jogo de seleção brasileira, não vai. Mas eu acho que a minha história predileta, porque ela beira o absurdo completo, é a famosa história da excursão da morte que o Santa Cruz faz à Amazônia em plena Segunda Guerra Mundial. Porque quando eu ouvi aquilo superficialmente, meu avô era pernambucano, minha mãe é pernambucana, então falava-se dessa história do Santa Cruz. Mas eu pensava nisso na dimensão lendária. Aí quando eu fui atrás dessa história e realmente descobri coisas extraordinárias, a delegação indo, por exemplo, às escuras, navegando pela bacia do Amazonas, porque o mundo estava em guerra e falava-se de submarinos do eixo nazifascista rondando o litoral, uma epidemia de tifo que mata jogadores, pô, morreu o jogador, morreu o goleiro, morreu o centroavante, e a excursão continuava. A excursão capturada por índios ali na altura do Acre que exigem resgate, né? Depois eles não conseguem voltar de novo por conta das movimentações de guerra, aí vão ter que voltar de trem, aí se envolvem numa briga fabulosa num puteiro, tem gente esfaqueada, aconteceu de tudo. E aí é uma excursão que ao mesmo tempo o time começa a jogar em troca de comida, de 3 em 3 dias começa a ter jogo, 2 em 2 dias começa a ter jogo. Eu acho aquilo uma epopeia tão inacreditável, né? Que é uma história que eu acho muito interessante. Talvez seja a história que eu acho mais impressionante do Ódio a Mauro Shampoo, é a da excursão da morte do Santa Cruz. O samba e o futebol, eles têm uma relação comum que é a seguinte. Num país que teve 400 anos de escravidão, que aboliu a escravidão, mas não destruiu a obra da escravidão. É um país estruturalmente racista, preconceituoso. O futebol e a música popular foram 2 dos pouquíssimos setores em que os pobres e os descendentes de escravizados conseguiram ter algum tipo de ascensão, né? E melhoria de vida. Porque fecharam todos os caminhos. O caminho da música e o caminho do futebol, então, foram aqueles que sobraram. Por isso, para a construção de uma ideia de pertencimento ao país, o futebol e o samba passam a ter uma função decisiva. Você imagine, por exemplo, o descendente de africanos escravizados, o preto brasileiro, a preta brasileira. Vai criar laço de afetividade através do quê? Né? Da universidade, que durante muito tempo não abriu nenhum canal para que a turma estivesse lá dentro. Vai criar laço de afetividade pelo futebol, pela música. Vai criar laço de afetividade ao ver o Pelé, o preto, sendo cumprimentado pelo rei da Suécia. Vai criar laço de afetividade ao ver a genialidade do Cartola, o sambista preto de Mangueira. Então o futebol e o samba, eles são canais de expressão de anseios, visões de mundo, ascensão social, de camadas da população brasileira historicamente discriminadas. Então, para a formação de um pertencimento, de uma identidade, eles são cruciais.
tem coisa mais banal do que virar e dizer que o futebol seria o ópio do povo. Claro que não. O futebol é profundamente político porque viver é um ato político. Até o fato de você achar que não quer saber de política e por isso vai se entregar só ao futebol já é um ato político. A negação da política é uma opção política, pô. Não tem por onde. E o futebol está imbricado na política. Você conta a história da guerra através do futebol. Você conta a história da ditadura militar brasileira, você pode contar através das tensões que envolvem a ditadura e o futebol. As tentativas de apropriação, as propagandas do Brasil Grande, ao mesmo tempo o escape, né? O meu queridíssimo amigo Lúcio de Castro faz documentários sobre o futebol nos tempos do Condor, mostrando como você entende as ditaduras políticas do Cone Sul a partir da maneira como elas lidaram com o futebol. Você pode contar uma história da redemocratização do Brasil a partir do estudo a respeito do papel da democracia corintiana no contexto das diretas já. Então é um manancial para que você, inclusive, vivencie politicamente o país, a cidade, o cotidiano, uma opção de coisa. Ah, é. Ainda é tratado de uma forma um pouco pitoresca, ou de uma forma um pouco desqualificada, ou de uma forma menos nobre, né? Eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Porque a maioria, inclusive na produção intelectual, na produção acadêmica, na produção de pesquisa, continua achando que é só um jogo. E não percebe que ali você tem um campo poderoso para você investigar a história brasileira, para você traçar uma sociologia do Brasil, para você traçar uma certa antropologia do Brasil, né? Eu vou mais longe. Eu acho que é o campo principal para você estudar o nosso processo civilizatório. Você quer estudar o racismo? O futebol é um campo que vai te oferecer oportunidade para isso. Você quer estudar a construção de sociabilidade? O futebol vai te dar um campo para você estudar isso. Você quer estudar violência? O futebol vai te dar um campo para estudar isso, né? O futebol é uma chave, para mim, o futebol é uma chave para reflexão e compreensão do processo civilizatório brasileiro.